Olá a todos e bem-vindos de volta para mais uma atualização de portfólio de hoje. Então, durante a última semana, o portfólio do Caute Investor subiu 1,43%, enquanto o SP500 subiu 0,88%. No acumulado do ano, o portfólio está com alta de 30,36%, enquanto o SP está com alta de 9,34%. Acho que todos estamos satisfeitos com o desempenho até agora neste ano. E desde o início, o portfólio subiu 228,32%, enquanto o SP subiu 50,1%. Então, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada na próxima semana de resultados. Vou mostrar algumas coisas relacionadas ao tema de IA. Vamos analisar indicadores de empresas que não possuo, mas com ações populares que já divulgaram resultados trimestrais. Vamos falar sobre as probabilidades de cortes de juros em 26 e 27, mas sobre o gargalo da IA e, bem, todas as ações que todo mundo vem correndo atrás nos últimos dias, semanas e meses. E então vou mostrar um trecho do Tom Lee sobre o mercado de alta e talvez o próximo mercado de baixa. E claro, a essa altura, todos vocês já assistiram ou ouviram o episódio do Basis Points com o CEO da SoFi, Anthony Noto. Então vou compartilhar dois trechos e minhas opiniões sobre isso. E claro, como sempre, vamos terminar com um pouco de esportes. Vou começar falando sobre a próxima semana de resultados. Depois vamos mergulhar um pouco mais fundo na carteira e nos próximos movimentos que pretendo fazer nela. E por que planejo realizá-los? Então, provavelmente já estamos no final da temporada de resultados para a maioria de nós. Mas ainda há algumas empresas que estão prestes a divulgar resultados, alguns nomes de peso. Na terça-feira, antes da abertura do mercado, teremos Pony IA para interessados, após o fechamento Zscaler do setor de cibersegurança. Depois, na quarta-feira, teremos Marvel, Salesforce, Snowflake, Synopsys, HPQ, todos após o fechamento. Na quinta-feira, após o fechamento, teremos Dell, UiPath, MongoDB e Costco, assim como Autodesk, SentinelOne e Okta. Tudo isso na próxima semana. Então, a próxima semana é uma semana bastante importante, eu diria, no setor de cibersegurança e software. Sim, Marvel vai divulgar resultados. Acho que a Broadcom pode divulgar resultados na semana seguinte. Marvel tem tido uma semana incrível, mas temos aqui Snowflake, Salesforce, Zscaler, nomes como esses. Embora alguns dos nomes de cibersegurança definitivamente tenham subido bastante nas últimas semanas, vai ser interessante ouvir mais sobre como está o desempenho real do negócio. A ação pode estar indo numa direção, enquanto o negócio vai em outra. Na próxima semana, será interessante ouvir sobre essas empresas e ver se a IA as está fortalecendo. Então, a tese que o mercado tem atribuído a essas empresas nos últimos trimestres, eu diria pode estar errada. Vamos ter que esperar só mais alguns dias para ver. Você possui alguma dessas ações? Me conte aí nos comentários abaixo. Quanto à carteira, vamos começar claro, com as duas posições de fora. Ainda é posição central, com a mesma quantidade de ações. Estou bem satisfeito com essa. Trava de alta de PayPal também não vou mexer nesse. É para dezembro de 2028. Vamos ver o que acontece. Até lá, como sempre, com essas duas posições, não vou mexer. Analisando o portfólio mais amplo, vemos que os ativos que mais andaram seguem em alta. Certo, temos Nebu ainda como o número 1 no momento. Mas então temos Rocket Lab em segundo lugar. Rocket Lab agora representa 10,25% do portfólio $135 por ação. Em terceiro lugar, agora está AMD. A AMD está em 467, agora representa 9,61% do portfólio. Depois temos Google com pouco menos de 9%. SoFi em quinto lugar, 8,22%. Depois temos Micron, 6,56% posição em dinheiro, Meta, Oscar Health, Dlocal, Rubrik. Rubrik, como você sabe, vem subindo nas últimas semanas, mas ainda não divulgou seus números trimestrais. Rubrik. Ainda estou um pouco negativo nessa posição, cerca de 3%. Depois temos Uber, que cai toda vez que desce 1%, enquanto todo o resto sobe. Mas ainda estou com um ganho de 6,2% nessa. Robinhood, no Netflix, Shift4, algumas ações da Nvidia e depois Palantir. Adicionei uma ação da Nvidia para garantir antes da divulgação dos resultados trimestrais. Infelizmente, a ação caiu mesmo depois de divulgar mais um trimestre recorde. Agora, quanto à próxima semana e as semanas seguintes, na segunda-feira os mercados estarão fechados, então mais um dia livre para a gente. Mas depois disso, é claro, o mercado vai se mover dependendo de haver ou não um acordo, certo? Se há um acordo na mesa, se há um acordo que faz sentido, etc.
Então, se eu enxergar oportunidades, vou investir um pouco de dinheiro, na minha opinião, sim, como sempre, nos suspeitos de sempre. Ainda quero comprar um pouco de SoFi por volta de 15 dólares, apesar das chances de alta dos juros estarem subindo. Então, a tendência aqui pode parecer um pouco boba, mas sim, provavelmente vou olhar para a Anu também, continuar aumentando um pouco mais essa posição, e Uber também, para aumentar um pouco mais essa posição. Quanto ao resto, você sabe, eu realizei lucros em Rocket Lab, AMD, Google e Micron. Pretendo adicionar mais? Não. Eu poderia potencialmente realizar mais lucros se elas continuarem subindo? Muito provável, só para aumentar a posição de caixa. E então veremos. Se a gente ver uma pequena correção, digamos na segunda metade do ano, sim, ou talvez com a Rocket Lab especificamente depois que a SpaceX abrir o capital, então com certeza vou comprar mais ações da Rocket Lab se eu puder comprar no mercado. Se não, tudo bem, eu só vou esperar. Lembre-se, quando você realiza lucros, isso significa que você realmente ganhou dinheiro. Isso já é uma coisa boa. Quanto aos outros aqui, toda vez que eu tento olhar para outro nome, eu acabo chegando na mesma resposta, que é simplesmente comprar mais meta. Reconheço que isso pode soar bobo agora, pois até onde essa empresa pode crescer, mas foi o mesmo que ocorreu ano passado com o Google. Eu sei que fico me repetindo várias vezes, mas eu realmente acho que a meta está extremamente subvalorizada agora. O mercado realmente não entende o que está acontecendo lá. Eles provavelmente vão entender quando a ação estiver mais perto de 800, talvez, 900 dólares daqui a 12, 18 meses. Quanto às opções, faz parte de tudo isso, se você tem acesso a opções e consegue lidar com todas essas coisas. Claro, vender calls cobertas agora para nomes em alta como Nebula, Rocket Lab, AMD, até mesmo Micron, coisas assim, é altamente lucrativo. Muito lucrativo no momento. Agora você pode dizer, mas e se atingir meu preço de exercício? Bem, se atingir ou estiver se aproximando do seu preço de exercício e você ainda tiver 1 ou 2 dias restantes, é só rolar para cima, ver o que faz sentido e continuar. Você recebe o prêmio, recebe um dinheiro e basicamente se protege um pouco. Se você não se importar, se você disser, ok, sabe de uma coisa? Escolhi um preço de exercício bem alto. Se alcançar esse valor, estará muito supervalorizado ou sobrecomprado, o que é aceitável para mim. Fico tranquilo ao receber o prêmio, pois isso mostra que toda a posição está com grandes lucros. Estou pronto para seguir em frente. Vamos ver se começo a vender opções de venda ou algo assim. Então, existem várias estratégias que você pode usar se tiver acesso a opções, mas principalmente se você entender opções, especialmente a relação risco-retorno. Definitivamente é muito arriscado. Se você entende, se tem uma boa estratégia, a recompensa realmente faz sentido. Se quiser aprender mais, acesse TJ The Real Deal. Ele tem transmissões ao vivo incríveis, vídeos incríveis explicando todas essas coisas. Última coisa aqui sobre a própria carteira. Eu sei que muitos de vocês queriam que eu compartilhasse minha opinião sobre Zeta hoje. Lembre-se, mencionei Zeta quando valia cerca de 12 dólares bem antes de virar queridinha do varejo e de falarem sobre ela, etc. Minha opinião sobre a empresa continua a mesma de quando falei sobre ela pela primeira vez. Eles fazem o que deveriam, mas a ação não está a 50 quem se importa. A ação subiu, depois caiu e subiu novamente. Agora está entre 18 e 19 dólares. O negócio está cumprindo seu papel. Essa é minha opinião sobre essa ação agora. Já falei antes sobre esse negócio e, na minha opinião, estava bem subvalorizado a 12 dólares. Crescimento e lucratividade estavam presentes. E então, eventualmente, o que aconteceu foi que o negócio começou a executar cada vez melhor. As ações começaram a subir. Teve muito impulso, claro. Varejo, FOMO, você sabe como é. Então sim, chegou a um pico bem aqui, em torno de 24, 25 dólares, recuou, foi para cerca de 15 dólares ou algo assim, e agora está voltando para 20 dólares. É isso. Enquanto o negócio for bem, as ações acompanharão. Entre os outros da lista de observação, Shopify, Lemonade e Axon estão mais em destaque. Se eu fosse fechar uma dessas posições agora, provavelmente substituiria por um desses nomes, indo para a parte das taxas de juros. Então, a próxima reunião do FOMC será em cerca de 24 dias. Kevin Walsh será o responsável por falar. Agora, como sempre, vamos avançar para janeiro de 2027. Claro, até lá, muitas coisas podem mudar e essas probabilidades definitivamente vão mudar. Por que isso acontece? Essa é a taxa-alvo atual, 350, 375... Adivinha só? Na reunião de 27 de janeiro, temos 40,4% de chance de ter um aumento de 25 pontos base. 40,4% de chance. Adivinha o que aconteceu há um mês? Há um mês, isso era 0,6%.
E é por isso que estou dizendo que daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, essas probabilidades não serão as mesmas. Podemos ter talvez uma inflação mais baixa, talvez uma inflação mais alta, talvez o mesmo nível, uma inflação persistente, crescimento do PIB, vamos ver. Taxa de desemprego, vamos ver. Nós não sabemos. Eu não sei. Eu definitivamente não sei. Então, quando eu olho para isso, eu penso, ok, é isso que o mercado está dizendo hoje. Por isso, certas ações estão reagindo com base nessas probabilidades agora, especialmente ações de fintech e também alguns do setor financeiro. Embora, como já discutimos antes, para alguns desses nomes, a receita líquida de juros é uma parte importante, pode ser uma parte ainda maior se as taxas de juros estiverem subindo. Mas isso prejudica o outro lado do negócio e empresas de alto crescimento ainda não lucrativas. Vamos ver o que acontece. Definitivamente algo para ficar de olho. Agora, se houver um acordo sendo feito com o Irã e de repente o petróleo despencar para menos de $90, talvez $80 ou algo assim no próximo mês. Então sim, acho que daqui a 3 meses veremos a inflação cair novamente, e aí as probabilidades vão mudar de novo. Claro, o outro lado da moeda também vai valer. Agora, falando sobre o que pode acontecer na segunda metade do ano, vamos ouvir Tom Lee. Eu não sei o que o cabelo significa agora. É otimista, pessimista? Você me diz. Só quero ter certeza de que ouvi direito. Você prevê um mercado baixista rotativo nas ações das 7 magníficas? É isso mesmo que você espera? Você espera que essas ações fiquem mais fracas em algum momento e de forma dramática ainda este ano? Foi isso que eu ouvi você dizer? Então, só para esclarecer, eu acho que nós já tivemos um mercado baixista nas 7 magníficas e em software. Eu acho que vai haver um mercado baixista em outras ações ainda este ano. Sim. Acho que vai poupar as 7 magníficas e o setor de software. Então, vão ser nomes que ou ficaram muito valorizados ou vão ser afetados pelo fato de que haverá muita oferta de novas ações ainda este ano, ou as empresas que vão ser impactadas por essa escassez de produtos petrolíferos. Acredito que enfrentaremos obstáculos mais para o final do ano. Você está falando de ações de semicondutores? Sim, semicondutores podem virar bolha, mas ainda não vejo isso. Quando a Nvidia está sendo negociada a 19 vezes o lucro, acho que o risco-retorno ainda é bom. Mas eu acho que há partes desse ecossistema que ficaram bem caras. Ok, sobre as 7 magníficas já terem passado por um mercado de baixa, eu acho que isso é discutível. Bolha dos semicondutores, também diria que é discutível, embora sim alguns nomes estejam esticados. Alguns nomes subiram muito nos últimos meses e trimestres. Sim, com certeza. Acho que as pessoas entenderam errado o que ele quis dizer. Não acho que ele esteja dizendo que é o topo ou algo assim. Acho que a mensagem aqui é bem clara. Se tivermos uma correção, veremos que alguns dos nomes que estão com valor justo ou próximos disso não serão afetados. Embora eu não ache que isso seja verdade. Acho que quando tivermos uma correção, tudo cai, o que pode ser bom para as ações que já estão baratas hoje. Elas só devem ficar mais baratas em alguns meses, certo? Nos últimos 2 anos, toda vez que houve uma grande correção, não vimos isso acontecer. É como se dissesse, não, esse setor foi poupado. Não! Então, quando subimos, certos setores sobem muito mais rápido do que outros, e alguns setores, na verdade, continuam em baixa e caem ainda mais. Quando vai acontecer a rotação completa dos setores que estão em alta, como fotônica, empresas de memória, quântica e essas coisas? Eu não sei. Porque agora, o que podemos ver, aliás, esse é um site chamado IA Botanics ou algo assim, de alguém que trabalha na Nebius. Então eles fizeram isso, eles criaram esse painel. Deixarei o link no comentário fixado. Então o que você pode ver aqui é a lista de observação, mas por temas. Então, podemos olhar para todas essas equipes aqui. Litografia e ferramentas de fabricação, INP, substratos, fotônica, encapsulamento HBM, memória, superciclo, energia e rede, refrigeração, silício personalizado, etc. Então, se você olhar o desempenho de 5 dias, veja o minigráfico bem aqui. Você tem ARM, Navitas, Sivers, ou seja lá o que for, Asteria Labs, Samsung Electro, Credo, veja o quanto elas subiram em apenas 5 dias. 48%, 44%, 42%, 40%, 38%, 35%. Eu não acho que isso seja normal, mas tudo bem. O desempenho no ano dessas empresas, o desempenho no ano. De novo, Fotônica, essa equipe teve um crescimento parabólico este ano. Esta aqui subiu 1.603%. Depois temos alguns nomes do mercado de balcão, que novamente são perigosos, certo? Porque quando todo mundo começa a olhar para a cadeia de suprimentos, eles pensam:
Talvez devêssemos ir ainda mais longe, um passo além. Vamos analisar um nome que vale 100 ou 200 milhões de dólares para buscar a próxima ação que pode multiplicar várias vezes. Nome. Bem, aí você chega a um ponto em que começa a apostar, porque eu não entendo o que diabos essas empresas estão fazendo. Mesmo se eu olhar para elas, ainda não entendo completamente. Eu definitivamente não entendo os riscos associados a elas. Além disso, o que acontece quando chegamos a um certo topo? O que acontece quando uma das grandes empresas começa a trabalhar apenas com certas empresas e não com os outros? Bem, adivinha só? Esses nomes podem ter subido 700, 1000% ou algo assim agora, mas como vimos em muitos outros ciclos por aí, muitos desses nomes depois vão cair 90%. E quando você não entende o que eles fazem e não entende os riscos por trás deles, provavelmente vai acabar segurando o prejuízo e vai cair 90%, apesar de todos os ventos favoráveis que estamos vendo em vários setores. Agora, é muito importante observar. Não estou dizendo que todos esses nomes são furada ou não merecem investimento ou acompanhamento, não. Mas como você pode ver, há muitos nomes aqui que subiram bastante. Muitos desses nomes são negociados no mercado de balcão. Muitos desses nomes também são empresas muito pequenas. Eu sei que é muito legal. A gente tenta fazer isso para encontrar multibaggers. Mas agora que estamos nesse estágio desse ciclo e especialmente do ciclo de mercado, eu realmente acho que muita gente vai simplesmente tentar atirar para todo lado para ver o que dá certo. De novo, acesse o site, dê uma olhada, veja que tipo de empresa é interessante para você. Talvez alguns desses nomes não tenham participado do ciclo de alta e talvez o negócio esteja indo muito bem. Você decide. Últimas duas coisas. E essa é a SoFi. SoFi é uma empresa que venho acompanhando e analisando há muitos anos. Eu tenho ações dela. Eu gosto dela. O negócio está indo extremamente bem. Acredito que as ações deveriam valer bem mais que os atuais 15 ou 16 dólares. Mas tudo bem, isso me incomoda? Isso me incomoda pra caramba. Sabe o que incomoda o CEO? Exatamente a mesma coisa. Eu não quero te enganar de jeito nenhum. Tipo, me incomoda o fato das ações terem caído tanto assim. Sim, isso me incomoda pra caramba. Me incomoda ver pessoas falando besteira sobre mim e nossa empresa no Twitter desrespeitando eu fui CFO disso. No fim, estamos sendo cobrados por um padrão alto. Aceitei essa responsabilidade e vou trabalhar muito para garantir que a gente cumpra isso. Isso me incomoda e faço o possível para mudar. Nossos planos continuam os mesmos. Mantemos nossas prioridades, pois são as corretas para garantir o crescimento prometido ao mercado. Mais de 30% de aumento na receita e margem incremental de EBITDA de 30%. 30 e 30 é um ótimo resultado. Podemos ir além? Já conseguimos no primeiro trimestre. Nós tivemos um crescimento de receita de 41% em $1 bilhão, ou seja, mais de $1 bilhão de receita, com ótimas margens incrementais de 40%. Antes de eu terminar com este trecho aqui, basicamente uma mensagem para os investidores de varejo. Você pode não gostar do desempenho das ações. Já vimos isso antes e provavelmente veremos de novo, com várias outras empresas. Mas se você olhar para o desempenho do negócio, se você olhar para as compras de ações que o CEO vem fazendo, você não pode me dizer que essas coisas não são positivas. Claro, se você é day trader ou tem opções de curto prazo, este não é o melhor momento. E pode nem ser o melhor momento daqui a 1 mês, 2 meses, se a inflação não cair, se as taxas de juros não forem reduzidas. Então sim, essas são empresas, essas são ações que serão afetadas no curto prazo. Agora, estou focado em uma empresa que entrega. E adivinha o que acontece? A projeção é exatamente a mesma de 3 meses atrás, quando se esperavam cortes nas taxas de juros. Então é a mesma projeção, o mesmo crescimento. Aliás, eles estão investindo agressivamente no negócio para crescer muito mais rápido no futuro, se tornar uma empresa ainda maior. Tudo isso junto, eles continuam crescendo, lucrativos e se tornando uma empresa melhor, mesmo com o cenário macroeconômico mais desafiador. Eu diria que ainda é uma empresa muito boa. Última coisa. Qual sua mensagem aos investidores de varejo que ainda seguram ações? Nós estamos, você sabe, permanecendo fiéis à nossa missão, nossa estratégia, nosso plano e nossas prioridades. Nada mudou. Vamos continuar entregando resultados. A ação pode não refletir a realidade em períodos curtos devido à incerteza das taxas de juros. Sei que é difícil acreditar, mas tudo indica que é isso que está acontecendo. Se estivermos errando em algo que cause isso, faremos o necessário para corrigir. Leio tudo no Twitter. Entendo o ponto de vista das pessoas e trabalhamos para garantir um ótimo resultado a elas.
Compro nossas ações porque vejo grande valor nelas e quero mostrar minha confiança. Não estou focado no próximo trimestre, nos próximos 6 meses ou no próximo ano para ter retorno. Sei que $15 está sendo negociado ao dobro do valor patrimonial tangível e estou confiante de que ele continuará crescendo. E mesmo que o múltiplo não mude, o que eu acho que vai mudar, ainda assim haverá uma grande valorização a partir daqui. Eu nunca comprei com opções LIPS, mas ontem eu estava no ChatGPT e comecei a olhar para LIPS. E o motivo é que isso não está acontecendo. Isso é loucura. Não, o motivo pelo qual eu fiz isso é porque, sabe, eu só tenho uma certa quantia em dinheiro. Tipo, eu posso ter uma certa quantidade de patrimônio, mas quando se trata de dinheiro, eu não vou vender ações da SoFi assim. E eu fico feliz que você tenha dito isso, porque muita gente pensa, ele vale tanto, ele jogou $1 milhão, mas $1 milhão é muito dinheiro. Acho que muitos não entendem que, de onde venho, ganhar $1 milhão na vida colocava você entre 0,5% da população. Não tenho muito a acrescentar aqui. Seguindo em frente com alguns resumos rápidos de algumas empresas, começando pela Fico, a receita de pontuação, apesar de todo o burburinho em torno desse nome, dá para ver claramente o enorme salto trimestre após trimestre na receita de pontuação da Fico. Por quê? Porque é a melhor da categoria. Eles basicamente têm um monopólio aqui e isso não vai mudar. Seguindo para lucro operacional de chips de memória da Samsung, SK Hynix e Micron. Olha o que aconteceu aqui. Esses foram todos os anos anteriores a 2026, e isso é o que se espera para 2026. É um salto realmente impressionante aqui. Claro, agora você pode entender claramente por que esse ciclo é diferente de qualquer outro ciclo. Passando para o Pinterest, um nome que não abordamos há muito tempo, mas você pode ver claramente que a administração reduziu as ações em circulação em cerca de 14% ou algo assim em apenas um trimestre. Eles acreditam que a ação está subvalorizada, então têm comprado bastante ações. Depois temos aqui Eli Lilly e o medicamento contra o câncer da Merck. Aqui você pode ver que no último trimestre, no primeiro trimestre de 2026, Mounjaro da Eli Lilly se tornou o medicamento mais vendido, $8,7 bilhões. Olhe esse aumento na receita. Coisa incrível, os medicamentos para perda de peso foram um dos principais motivos para nomes como Eli Lilly dispararem nos últimos anos. Quanto ao DoorDash, apesar de muita fraqueza no setor de restaurantes, DoorDash, Uber, Uber Eats, esses tipos de empresas continuam tendo um desempenho extremamente bom. Olhe para os pedidos por dia. No último trimestre, novo recorde histórico. Lembra quando acho que foi o Citrine começou a falar sobre DoorDash, Uber, e que agentes de IA iriam desestabilizar esse tipo de negócio? Eu simplesmente não vejo isso acontecendo. Acho que a DoorDash é uma empresa muito boa. Eu tenho ações da Uber, claro, então prefiro a Uber. Sou tendencioso, mas realmente acho que esse tipo de empresa, claramente você pode ver a tendência aqui. Está em trajetória de alta. Claramente, cada vez mais pessoas estão usando esses serviços, produtos e serviços toda semana, todo dia. Por último, mas não menos importante, vamos começar com a pior notícia. A Arsenal é campeão da Premier League. Eu realmente não achei que diria isso na minha vida, mas infelizmente aconteceu. Passando rapidamente para algo mais impressionante. Harry Kane levantando mais um troféu. Harry Kane com mais um hat-trick em uma final de Copa na Alemanha. Acho que ele está no caminho para ganhar a bola de ouro, dependendo do que a Inglaterra fizer durante a Copa do Mundo. E então temos o outro, na minha opinião, candidato à bola de ouro, dependendo do que talvez Portugal faça durante a Copa do Mundo. E esse sou eu, ou de acordo com muitos de vocês, esse é o Bruno Fernandes. Quebrou o recorde na Premier League, 21 assistências na temporada, então ele supera Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Eu me parabenizo. Então não tão boas notícias para novamente, eu mesmo e muitos outros torcedores ao redor do mundo. O Tottenham vai continuar na Premier League, infelizmente, o que significa que o West Ham vai ser rebaixado. Acho que o Spurs pode tentar ser rebaixado de novo na próxima temporada. Sobre a próxima temporada, o Sunderland segue lutando há anos para voltar à Premier League. Na verdade, eles foram rebaixados 2 vezes da Championship também. Bom, adivinha só, primeira temporada de volta à Premier League em muitos anos. E graças ao Chelsea, agora eles vão para a Liga Europa na próxima temporada. Chelsea, não teremos competição europeia na próxima temporada, o que eu gosto muito. Para a próxima temporada, quero que foquemos em ganhar a Premier League, FA Cup ou ao menos terminar entre os 4 primeiros da Premier League. Eu não preciso que a gente jogue na quinta-feira à noite contra a FC, qualquer nome aleatório que aparecer. Por fim, enquanto eu falo, Roland Garros já começou. Compartilhe suas previsões aí na seção de comentários abaixo.
Embora eu acho que 99,999% de vocês sabem que não era o German que escolheria o Jannik Sinner como vencedor. Mas me avisem aí na seção de comentários abaixo. Então, no geral, é isso no vídeo de hoje. Espero que todos tenham um ótimo fim de semana prolongado. Vejo vocês no próximo. Tchau!